Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite. Pontualmente, 8 horas, estamos iniciando mais uma transmissão, mais uma live. Boa noite aos meus amigos e amigas, boa noite aos meus irmãos em Cristo. 8 horas agora, dessa fria noite de quarta-feira. Estamos aí em mais uma transmissão, meus amigos. Bora lá de novo, senhores. Não sei se aí na cidade de vocês está frio, mas aqui está bem friozinho. Essa noite aí, essa madrugada que passou, chegou a fazer aí em torno de 8, 7 graus aqui, foi bem frio mesmo. Então, estamos aqui enfrentando o frio, com a bênção de Deus e mais uma transmissão, meus irmãos. Como de costume aí, a gente sempre dá um tempinho para 1 ou 2, 3 minutos para entrar no tema mesmo. Então vamos fazer isso. Então lembrando aí, meus irmãos, cumprimentando aqueles que estiverem online, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado aí por quem está assistindo ou quem vai assistir essa transmissão. Desde já sou muito grato, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, das suas famílias, dos seus amigos. Muito boa noite mesmo, meus irmãos. 8 horas, 2 minutos agora então, meus irmãos. Hoje é um momento especial aí, meio que especial. Hoje é a 30ª live. Hoje estamos na edição 30, na transmissão 30, no tema 30 também, meus irmãos. Então, um número redondo, um número interessante. Então, que começou um tempinho atrás e com apenas um projeto aí, um sonho, vamos dizer assim. Deus tem abençoado aí. Estamos aqui fazendo o nosso humilde papel em levar o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, através das redes sociais, porque os encontros ultimamente estão difíceis devido à pandemia, então, meus irmãos. Vou só silenciar o meu celular aqui. Então, 8 horas, 2 minutos aí, cumprimentando aqueles que porventura forem chegando. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Desde já, então, vou agradecendo novamente. Se alguém quiser comentar, se alguém quiser contestar ou concordar, ou tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui, sobre o tema proposto hoje, fique à vontade, tanto você, meu amigo do Instagram, quanto você, meu amigo do Facebook. Pode ficar à vontade, pode colocar comentários. Na medida do possível, com certeza eu estarei lendo, estarei colocando aí a sua dúvida, a sua contestação ou a sua confirmação aí do que estamos falando. 8 horas, 3 minutos, então vamos entrar no tema propriamente dito hoje, meus irmãos. O tema proposto hoje é santos. Vamos ver o que é essa palavra, o real significado dela. E à luz do Evangelho, vamos ver o que é ser santo. À luz do Evangelho, que é o que nos interessa, que eu sempre digo que a minha opinião não é tão interessante. Eu sempre me balizo aqui e o que vem daqui é que a gente tem que discutir, que a gente tem que ler, que a gente tem que transmitir a quantos forem possível, meus irmãos. Então, santos. O que é ser santo? O que é a palavra santo? A resposta ou as respostas dessa pergunta só nos interessarão se for no mesmo sentido que o Evangelho dá à palavra santo. Tá? A palavra santo vem originária do latim, sancto. A tradução mais próxima, se formos definir uma palavra, tradução de santos ou sancto, seria separado. Atenção aqui, separado é a tradução mais fiel à expressão sancto do latim, separado.
Então é a palavra que mais se adequa ao real, ao certo, ao correto uso da palavra santo. E aqui chegamos à primeira constatação, que trataremos aqui não é dos santos que muitos imaginam, dos santos das imagens, dos santos da Igreja Romana, não trataremos disso, tá? Então, antes que alguém tenha a impressão que trataremos de santos desse tipo, não é esse o objetivo da transmissão, não é esse o objetivo do tema, meus irmãos. Continuando aqui. Outra coisa que não trataremos sobre santos é de pessoas que se acham, que acham que têm uma santidade, que se acham melhor do que outras. Então também não é o objetivo que nós vamos falar aqui de santidade. Cristiano aí está online, aí estava assistindo. Muito obrigado pela tua audiência, meu amigo. Que Deus abençoe a ti e a tua família aí. Deus abençoe. Saudade de vocês aí. Então também não é nesse sentido, meus irmãos, de santo aquele que é melhor, aquele que se acha que tem santidade e se acha melhor que outras pessoas. Isso também é um erro que trataremos logo em seguida. Quanto aos santos imagens ou aos nomes que a Igreja Romana dá a diversos santos, a própria palavra de Deus já condena isso veementemente, já condena isso claramente, e a palavra nos fala assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança a alguma coisa do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, mas nem as águas debaixo da terra. Isso está em Deuteronômio 5, do 7 ao 8. Ou ainda, segunda passagem, os ídolos deles são de prata e de ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pois tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Salmos 115, 4 ao 7. Aqui o salmista se refere aos santos, aos deuses pagãos, às imagens que é condenado através do salmista Davi aqui. Repetindo, Salmo 115, do 4 ao 7. Então aqui, meus irmãos, meus amigos que me assistem aí, chegamos à primeira constatação que eu quero me dedicar aqui, sempre à luz da palavra de Deus. Santo perante o Evangelho não é sermos melhor do que outros, não é ser imaculado, não é ser sem pecado, não é ter um comportamento acima do teu irmão, da tua irmã, não é ter um comportamento acima do descrente, do não crente, do ateu, nada disso. Nada disso é o real sentido que o Evangelho dá à santidade, o real sentido que o Evangelho dá a ser santo. Não é esse, meus irmãos. Então tem que ficar bem claro isso. Olha que a palavra nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra aqui é claríssima, meu amigo. A palavra é cristalina quanto a isso. Não temos, tem que ficar bem claro também, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que assiste, não temos como por nós mesmos sermos santificados ou buscarmos a santidade. Não tem, isso é claríssimo, claríssimo segundo o Evangelho, isso é claríssimo à luz das palavras do Evangelho.
Não tem, meus irmãos. Então, se alguém diz que vai procurar por si próprio santidade, que vai procurar por si próprio ser santo, que vai procurar por si próprio forças e obras para ser santo, está em erro grave, ele está em erro grave de interpretação do Evangelho, meus irmãos. Que fique bem claro isso, essa afirmação, meus irmãos. A palavra nos fala: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso está em Romanos 3, 11, 18. Atentem para o início lá do versículo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A palavra está dizendo: não há ninguém, nenhum de nós, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós nos extraviamos, todos se extraviaram e justamente fizeram os inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Eu não faço, você que está assistindo não faz. Nós não fizemos, nós não temos condição, pela nossa condição de pecador, de fazer o bem, de buscar santidade. A palavra está deixando isso claramente, cristalinamente para nós, meus irmãos. Repetindo o que eu li, está em Romanos 3, do 11 ao 8. Então aqui, diante dessa realidade, diante do que a palavra de Deus está nos colocando, eu faço uma pergunta para você que está me assistindo, faço para mim mesmo também. Mas então não existe nenhuma maneira de buscar a santidade, de ser santo diante de Deus? Desculpa. Eu pergunto para você que está assistindo, ou que você vai assistir posteriormente o vídeo. Não existe nenhum modo, então, de buscarmos a santidade, de sermos santos diante de Deus, diante do Senhor? É uma dúvida. E aí, o que você acha? Existe, meu irmão. Existe, minha irmã. Existe, meu amigo. Existe, minha amiga. E é através da obra consumada do Senhor Jesus na cruz. E tão somente através dele. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outro atalho, não há nada, nenhuma direção que tomamos ou que venhamos a tomar, nenhuma obra que façamos, nenhum bem que fizermos vai nos levar ao caminho da santidade diante de Deus, senão pela obra consumada de Cristo, pela obra consumada na cruz de Cristo. Então, isso tem que ficar bem claro, meu amigo, tem que ficar bem clara, minha amiga. Não tem outra maneira, não tem atalho, não tem alternativa. Li agora, meus irmãos, caiu minha transmissão no Facebook aqui. Vamos seguir pelo Instagram então, meu amigo. O Facebook caiu. Li agora Romanos 3:23, que está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas olha o que está em Romanos 3:24, que é a continuação, que é o versículo posterior. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24.
Isto aqui, meu amigo, isto aqui, minha amiga, é a maravilha do Evangelho. É o Evangelho da graça. Eu vou repetir os dois versículos. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 3, 24. Sendo agora justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso é a essência do Evangelho, isso é a essência da obra de Cristo, meus irmãos. Vou só tentar reiniciar aqui o Facebook porque caiu. Só um pouquinho que estamos reiniciando aqui a conexão no Facebook. Vamos tentar de novo via Facebook. O Instagram nunca cai, o Facebook está difícil nos últimos dias. Vamos lá. Só um momento. Então, meus irmãos, repetindo, o Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça para a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui o Romanos 3, 23, ele nos entristece, e ao lermos o versículo 24, ele nos deixa cheio de esperança, cheio de alegria na obra consumada de Cristo, meus irmãos. Isso é a maravilha do Evangelho. Eu poderia parar a live aqui agora, nesse momento, porque esses dois versículos dão um sentido, dizem muito do Evangelho de Cristo e da sua herança que ele nos deixou, meus irmãos. Pela lei de Deus, nunca conseguiríamos ser santos, mas por aceitarmos Cristo como Salvador, chegaremos à santidade. Isso é simples. É Cristo que nos chamou para ser santos. Não por nossos méritos, não por nossos esforços inúteis, não pelas nossas obras. Cristo, tão somente Ele é o caminho para chegarmos à santidade, para chegarmos a ser santos diante de Deus. Pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui é outro mistério, é outra mensagem que também... Mistério não, até acho que talvez eu tenha me expressado mal. Mas é outra verdade que precisamos inserir na nossa vida de cristãos, de crentes, de temente a Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Como eu afirmei anteriormente aqui, meus irmãos, se não está em nós o mérito de ser santos, então se a regra do Evangelho fosse diferente, alguns conseguiriam a santidade e se autogloriariam, se sentiriam melhor do que antes. Então, a sabedoria do Senhor Deus, a sabedoria da obra de Cristo nos deixou isso. Só Ele nos leva à santidade para que nenhum de nós se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9 é o que eu li agora, meus irmãos. Então, se alguém em algum momento vier falando com você, se achando, dizendo para você, você é um pecador, você é um ateu, você é um descrente, ou qualquer coisa parecida, você não é santo, você pode responder para ele: eu sou um pecador, sim, concordo, mas você também é um pecador, você também está no pecado, você também vive em meio ao pecado. Então diga para ele isso.
E se você é um pecador e se ser santo não está em nós mesmos, responda para ele: não vem das obras, não vem das suas obras. Diga para essa pessoa, para que ninguém se glorie. Repita o que está no versículo anterior. Importante isso, meus irmãos. Então ninguém pode se achar melhor que o outro. Ninguém pode se achar superior. Ninguém pode se achar mais santo ou menos santos do que qualquer outro irmão, meus irmãos. Isso é o mistério do Evangelho, é o mistério da graça do Evangelho. Aquele que se julga mais santo do que outros, na verdade, ele sofre de presunção, de falta de humildade, meus irmãos. Eu não sou melhor que ninguém, e assim também como não existe outros melhores do que eu perante Cristo, meus irmãos. Isso tem que ficar claro, claro, claro como a água, claro como o cristal, meus irmãos. Essa falta de humildade, essa presunção dessas pessoas que porventura se acham mais santos, se acham melhores do que os outros, é essa falta de humildade diante dos homens e diante de Deus. Isso é o mais grave, isso é o mais sério, meus irmãos. Humildade sempre. Não somos santos por méritos próprios. Vou repetir sempre durante essa transmissão, meus irmãos. Olha essa passagem, ela é muito conhecida, ela é usada e está na palavra de Deus e nos dá um entendimento perfeito a respeito disso. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu era o religioso judeu, e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está ao meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Que maravilha essa palavra, é muito conhecida, meus irmãos. Assim, quem tem um certo conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, é uma passagem muito conhecida, mas nos ensina muito sobre humildade, nos ensina muito de não querermos nos achar melhor, nos acharmos mais santos que outros. Essa palavra está em Lucas 18, do 10 ao 14. No exato momento, meus irmãos, em que recebemos o chamado de Cristo, passamos a ser santos. Então, quando Cristo, através do seu Espírito Santo, nos toca, nos chama através do seu chamado irresistível ao seu Evangelho, a partir deste momento é que nós passamos a ser santos. A partir deste momento é que nós passamos a ser separados. Cristo nos separou para ser santos através de sua obra. É assim e tão somente assim que passamos a ser santos. É tão somente assim que alcançamos a santidade. É tão somente assim que passamos a ser separados pelo próprio Senhor Jesus. A vós também, olha que a palavra nos fala, é outro versículo maravilhoso. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos conciliou o Cristo no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Isso está em Colossenses 1, do 21 ao 22. Olha, no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos
irrepreensíveis e inculpáveis. Esta é a verdadeira santidade. Este é o único método, é o único meio de buscarmos a santidade, meus irmãos, através dessa palavra. Colossenses 1, 21 ao 22 está escrito isso, meus irmãos. Continuando, já vamos aqui para próximo ao fim. Diferente disso, meu irmão, diferente dessa situação, é como se um dia nos encontrarmos com Deus, e nos encontraremos inevitavelmente, e chegarmos e dizermos para Deus: ó Senhor, eu busquei santidade na terra, eu busquei a santidade o tempo todo da minha vida. Aí o Senhor Deus vai nos responder dizendo: não, santo, santo no planeta Terra, irrepreensível e inculpável, só teve um, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus vai dizer isso para você, se você quiser argumentar isso. Então só Cristo foi santo, só Cristo foi irrepreensível e só Cristo foi inculpável. Mas nós, através dele, da sua obra, chegaremos a sermos irrepreensíveis e inculpáveis também, meus irmãos. Ele nos fez separados, e ele nos fez separados, o Cristo nos chamou, e uma vez que ele nos chamou, meus irmãos, é outra alegria do Evangelho, é outra coisa que para nos deixar felizes, é outra coisa para nos deixar gratos pela graça, meus irmãos. Uma vez que o Senhor Jesus te chamou, me chamou, nos chamou para sermos dele, para pertencermos a ele, para ser santos através da sua obra, nunca mais, não temos mais chance de nos perder. Ele nos chamou, por mais que façamos esforço para nos perder, meus irmãos, nunca mais sairemos da mão de Cristo, meus irmãos. Isso é alegria, isso é a graça do Evangelho, meus irmãos. Olha que a palavra diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Cristo se referindo às ovelhas que somos nós. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, do 28 ao 29. Então aqui é a segunda grande maravilha do Evangelho. Uma vez que o Cristo nos chamou, uma vez que o Cristo, através do seu Espírito Santo, nos convenceu a sermos santos, a sermos separados para Ele, não temos mais como nos perder, meus irmãos, não temos. Se o nosso chamado é real, se o Evangelho que recebemos foi real, se Cristo realmente nos achou, se o Espírito Santo de Cristo, de Deus, habita em nós, não temos mais como nos perder, não temos. A sua graça é irresistível para com nós, não temos. Nós fraquejaremos, talvez, nós em muitos momentos teremos dúvidas, aflições, um pouco de falta de fé, mas não. Cristo está dizendo claramente: ninguém mais pode arrematar da sua mão as suas ovelhas que somos nós, meus irmãos. Que graça essa palavra, que graça essa palavra. Repetindo agora, o que eu li está em João 10, do 28 ao 29. Vamos finalizando então, meus irmãos, aqui, 8h28. Então nós estamos dentro do prazo aqui de 30 minutos aproximadamente, que eu tenho plano de fazer minhas transmissões. Então vamos lá. Quem está em Cristo é santo, não por méritos próprios, mas devido ao amor imensurável de Cristo, dele para conosco, dando a sua própria vida para que isso acontecesse. Então, Cristo, através da sua obra na cruz, através da sua morte na cruz, ele nos deu caminho para ser santos através dele mesmo, meus irmãos. Isso é muito importante. Pecamos, continuaremos a pecar, nós somos filhos do pecado, mas pela fé que nós temos em Cristo, pelo seu chamado, e tão somente por isso, sempre voltaremos à santidade, e um dia
quando partirmos daqui, nos apresentaremos diante dele, inculpáveis, santos e irrepreensíveis, conforme a palavra que eu li há pouco agora, meus irmãos. Então, vamos pecar, vamos falhar, todos nós em algum momento vamos ter momentos de baixa na fé, vamos ter momentos de pecado, mas como a palavra que eu li há pouco está também dita, é claro, não nos perderemos, pois Cristo não deixará que ninguém arrebate as suas ovelhas das suas mãos. A última palavra que eu vou ler agora é justamente, é curta, é um versículo curto, mas nos deixa claro quanto a isso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e sempre se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24:16. Então, meus irmãos, com essa palavra, com esse último versículo, agora 8 horas e 30 minutos, eu estou finalizando aqui essa humilde mensagem segundo o entendimento do Evangelho. Agradeço muito a quem tem assistido agora. Vai ficar essa mensagem, esse vídeo no meu perfil no Facebook, vai ficar essa mensagem, esse vídeo no meu perfil no IGTV do Instagram. Fica lá, quem quiser assistir. Estarei agora em seguida compartilhando em alguns grupos e também estarei em seguida colocando no YouTube, no meu canal, o Evangelho segundo o Evangelho. Só procurar lá por Santos que você vai achar também. Então, agradeço muito mesmo quem assistiu, quem vai assistir. Desejo uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a vocês e as suas famílias. Muito obrigado a todos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Boa noite, meus irmãos.